Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, seja muito bem-vindo você que já está fazendo essa experiência com o Senhor, que já está fazendo esse caminho com a gente. Deus seja louvado pela sua vida e que Ele te ajude também a perseverar, Perseverar nas coisas de Deus. Hoje, então, nessa quinta-feira, a gente celebra o dia de Santo Agostinho. Um santo que é muito caro, assim, muito querido ao meu coração. Primeiro porque tem uma história de conversão mais adulta, mais madura, Se converteu já como adulto. Um pouco parecido com o que eu mesmo experimentei também, Que resolvi assumir de verdade uma vida com Deus ali pelos 21, 22 anos. Mais ou menos, Santo Agostinho tinha os seus 30 e poucos anos, 32, 33 anos, quando ele assumiu uma vida verdadeira com Deus. Ontem a gente celebrava o dia de Santa Mônica, o dia da mãe de Santo Agostinho, que foi aquela que intercedeu por ele em muitas necessidades, Intercedeu pela conversão dele e recebeu a graça de ver o seu filho convertido. Ela até vai falar isso, ele vai escrever isso nas suas confissões. Santo Agostinho, ele é um grande santo da igreja pela sua inquietação, vamos dizer assim, porque ele era muito inquieto em querer descobrir a verdade e ter e fazer as coisas muito certas, Então, ele queria descobrir o que era a verdade. Então, ele passou por inúmeras religiões e seitas que supostamente diziam que iam revelar e fazer ele entender o que era verdade, mas no final da história ele só encontrou a verdade na Igreja Católica. Por isso se converteu, se tornou padre, bispo, e se tornou bispo da Igreja de Hipona, Então, ele tinha sede da verdade, e a verdade é o próprio Cristo. Isso é que ele descobriu. Eu gosto muito porque Santo Agostinho ele se questionava sobre as coisas, então ele tem um tratado profundo, grande, sobre a liberdade, onde ele vai dizer, isso eu gosto muito, porque Santo Agostinho vai dizer que a verdadeira liberdade é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque quando eu faço a minha vontade, eu não estou sendo livre, mas eu acabo me tornando escravo, porque as minhas vontades, elas me deixam aprisionados ou escravizados. Por exemplo, eu tenho uma vontade de comer doce, e eu sempre como doce, isso acaba se tornando um vício, e eu não consigo viver sem, assim como doce, cigarro, sexo, e prazeres da vida em geral. Viajar, e às vezes nem são prazeres ilícitos, mas viajar, às vezes ilícitos como fazer fofoca, mentira, que a gente não consegue resistir ou controlar porque são impulsos que nós temos. Então, Santo Agostinho vai dizer que a gente é verdadeiramente livre quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque Deus ele é tão generoso com cada um de nós, tão bondoso, que Ele nos ama, mas nos deixa livres, até mesmo para não escolhê-lo. Nós somos livres para nos voltar contra Deus, para dizer que Ele não existe, como tem muitas pessoas aí que fazem isso. São livres para dizer que Deus não existe. Mas quando eu escolho fazer a vontade de Deus, que não me dá certeza de nada, mas eu vivo pela fé, isso é a verdadeira liberdade. É quando eu sou inteiramente livre, quando eu abandono aquilo que é confortável, quando eu abandono aquilo que é prático, aquilo que me dá prazer, para viver a vontade de Deus, para viver o caminho do Senhor. Então essa é a verdadeira liberdade. Ele também vai falar sobre a felicidade, que é outro livro que eu gosto muito dele, que ele vai dizer que a felicidade é possuir a Deus. Ou seja, eu não posso possuir a Deus porque Deus, ele é exclusivista, Então, se eu tô cheio de pecados, eu não posso possuir a Deus. Então, Santo Agostinho vai dizer que a felicidade é possuir a Deus, mas possuir a Deus é uma vida de santidade, é uma vida de ter somente a Deus. Então esse é um pouco daquilo que ele traz para cada um de nós, além daquilo que a gente já sabe, que se converteu adulto e vai falar que eu procurava fora o que estava dentro, né? Que ele tanto procurava
a verdade nos livros, no conhecimento, nos conteúdos, mas encontrou a verdade dentro do seu coração pela vida de batizado, porque todo batizado tem o Espírito Santo, que é Deus dentro de cada um de nós, e ele é um instrumento, ele é a própria verdade. Então foi aí que Agostinho encontrou. Ele procurava fora o que na verdade estava dentro dele todo o tempo, né? Essa é a explicação dessa frase tão repetida de Santo Agostinho. O Tarde Te Amei também, né? Porque, ó, beleza tão nova e tão antiga, né? Porque ele vai dizer, tarde te amei, beleza tão nova porque ele descobriu o Senhor naquele momento, mas era uma beleza que não deixava de ser também uma beleza antiga, podemos dizer assim, porque sempre esteve com ele. Então, beleza tão nova, mas tão antiga, porque sempre esteve com ele, mas ele não havia descoberto essa beleza de Deus que habitava dentro dele. As leituras de hoje, na primeira leitura da carta de São Paulo a Tessalônica, vai falar que os apóstolos estão muito preocupados. Os apóstolos estão muito preocupados se a comunidade está bem. Porque o que acontece? A comunidade, ela... Como é que a gente vai dizer? É preciso ter uma preocupação com a comunidade. É preciso ter uma preocupação com aqueles que nós formamos. Por exemplo, uma pessoa que é catequista, ou que é mãe, que é pai, você precisa educar o seu filho na fé, mas precisa ficar preocupado se ele está vivendo, como que ele está assimilando, como que ele está desenvolvendo aquilo. Porque muitas vezes a gente acha que só pelo fato de eu já ter explicado uma vez uma coisa para alguém, a pessoa vai saber viver aquilo pro resto da vida. E a vida cristã muitas vezes não é assim. Às vezes tem conteúdos que precisam ser revisitados, precisam ser reexplicados, precisam ser, como que se diz? Precisam ser ali refeitos. Então, e eles ficam muito felizes de ver que eles estão caminhando no Senhor. Então, assim, a vida cristã, ela também precisa de um acompanhamento. É bom que eu tenha alguém que me acompanhe, é bom que eu tenha alguém que olhe por mim, para ver também se eu estou vivendo uma vida de fé coerente, que me exorte, que me ajude. E aí, a vida cristã também é se alegrar com o avanço do outro. Às vezes a pessoa avançou muito pouco. Semana passada eu conversava com um amigo, e aí ele estava passando por uma situação, estava ajudando ele, e aí ele falou assim, não, eu tô desanimado porque eu não consigo, mas aí eu falava para ele, cara, mas você já conseguiu parar para perceber quanta coisa que você já avançou? Quanta coisa que você já mudou? Que ele estava passando por uma situação difícil no trabalho. E eu falei, você já percebeu quanto que você já conseguiu evoluir nisso? Você não chegou no ponto que você queria estar, ok, mas você já deu passos. Então assim, isso também é vida cristã, é se alegrar com cada passo, é se alegrar com cada processo, é se alegrar com cada vitória. Toda vitória em Deus precisa ser celebrada. A gente não celebra só a vitória de uma batalha, mas a gente celebra a vitória em pequenas... A gente não celebra só a vitória da guerra, a gente celebra a vitória em cada uma das batalhas, porque não se vence uma guerra sem vencer pequenas batalhas. Então tem que ser celebrado cada passo. E isso é vida cristã, se alegrar com cada passo que o irmão dá, que um membro de pastoral, que alguma pessoa está dando, se alegrar, porque isso também incentiva, isso motiva a caminhar. Não é essencial, mas é muito importante. Vai dizer também, a primeira leitura, que a gente nunca está totalmente pronto. Então a gente sempre vai ter alguma coisa para crescer, sempre vai ter alguma coisa para mudar, sempre vai ter algo para evoluir. Você nunca pode se considerar uma pessoa inteiramente pronta, eu já estou pronto e não tenho mais nada para fazer. Nós sempre temos um passo para dar, um avanço, uma coisa para realizar, sempre há alguma coisa para crescer. Também ele vai falar que o Senhor possa fortalecer os corações deles para que eles sejam irrepreensíveis em tudo. Ou seja, não tenha nada contra eles, porque quando a gente tem coisas contra nós, isso vai acabar nos atrapalhando no dia final do nosso juízo. Então a gente precisa ser irrepreensível. Uma pessoa irrepreensível não é uma pessoa que não tem defeitos, mas é uma pessoa que não está acomodada nos seus defeitos e ela não para, ela não deixa de buscar, ela está em constante crescimento, está buscando se fortalecer em cada dia, está buscando melhorar, está buscando se aperfeiçoar. Então a gente não pode parar na vida cristã e achar que a gente já está pronto. O Evangelho vai chamar a prudência e a vigilância. Por quê? Porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai chegar e a hora que Ele vai voltar. Então a gente precisa sempre estar preparado.
O cristão, ele sempre está preparado, ou seja, sempre está com a confissão em dia, sempre está com as orações em dia, sempre está lutando contra o pecado. Porque, por exemplo, se eu estou flertando com o pecado hoje e caio nesse pecado, eu não sei se eu vou ter tempo, por exemplo, se eu não consigo me confessar hoje, depois desse pecado, e o Senhor me chama hoje mesmo ou amanhã, então eu vou ter morrido em um pecado. Então nós precisamos entender que a vida cristã é esse chamado de Deus para estar sempre pronto. Pela prudência. O que é a prudência? É reconhecer os seus limites. Se eu sei que eu não me faz bem ou não vai me fazer bem, estar em determinada situação, em determinado lugar, falar certas coisas, ver certas coisas, eu tenho que evitar. Isso é prudência. Quando eu entendo meus limites, quando eu sei até onde eu posso ir e vivo. Porque muitas vezes você sabe até onde você pode ir, mas você não respeita seus limites. Muitas vezes você sabe que você não pode comer ou beber certas coisas por conta da sua saúde, falando também de saúde. Mas você insiste em fazer, você insiste em não se prevenir, você insiste em não se cuidar. Isso é imprudência. Prudência é quando eu sei que eu tenho um limite, reconheço esse limite e respeito ele. E vigilância é essa atenção maior para não cair em tentação. É uma atenção maior para não se permitir pecados. É uma atenção maior para fugir das oportunidades. É uma atenção maior para desviar-se do mal. Então, a gente vai chegar no céu quanto mais nós formos prudentes, quanto mais nós formos vigilantes. Também vai dizer a primeira leitura, o Evangelho, que nosso Senhor vai se alegrar com aqueles que Ele encontrar fazendo o seu trabalho. Ou seja, aqueles que Ele encontrar fazendo o que tem que fazer. A nossa vida é para amar a Deus, amar o próximo. É isso que eu tenho que fazer todos os dias. A minha vida é para ser uma obra de gratidão a Deus, pela oração, pela leitura da palavra. Então assim, é fazer o que tem que ser feito todos os dias. Amar a Deus em primeiro lugar como prioridade, esforçar-se 30 vezes mais para amar os irmãos, rezar, renovar todos os dias a entrega da sua vida e do seu coração a Deus. E é assim que a gente tem que caminhar. Fazendo todos os dias o que tem que fazer. As orações, cuidando dos filhos, cuidando da família, lutando contra o pecado, buscando ser melhor e crescer. Isso é o segredo para chegar ao céu. Fazer o que tem que fazer. Então busquemos fazer o que devemos fazer todos os dias para que assim possamos chegar ao céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.